a gente vai conversar sobre a impressão tridimensional na avaliação pré-cirúrgica mitral. A impressão tridimensional é conhecida também como prototipagem rápida, ou manufatura aditiva, porque ela vai adicionando camadas de material uma após a outra até a produção de um produto final. Tem uma grande resolução espacial e precisão, ela chega, na maioria das impressoras, em torno de 50 micrômetros de resolução máxima, o que é mais do que suficiente para as imagens médicas, que a gente chega em torno de 200 micrômetros no máximo. Temos atualmente uma grande variedade de materiais disponíveis para a utilização da impressão e ela pode promover uma mudança em todo o processo de manufatura e na cadeia de produção, que é conhecida também como a quarta revolução industrial. Seu potencial econômico tem aumentado também ano após ano e alguns especialistas sugerem que a impressão tridimensional em algum tempo pode superar inclusive o potencial da internet. Temos visto bastante atualmente a impressão tridimensional para impressão de dispositivos de proteção individual, como as face shields, mas podemos produzir materiais das mais diversas formas, com grande complexidade, com mecanismos móveis, né? Impressoras tridimensionais já conseguem produzir casas em concreto, com economia de material, economia de tempo. A impressão em metal permite, por exemplo, como no caso aqui, uma impressão de um motor de avião diretamente produzido por uma impressora tridimensional. Quando a gente pensa na história da impressão tridimensional, pensamos um produto novo, uma coisa recente. Mas a impressão tridimensional foi inventada em 1983 pela estereolitografia e no meio médico, o primeiro modelo anatômico impresso apareceu em 1988. A partir daí, o seu uso na medicina foi aumentando, né? Os ramos da ortopedia, da neurocirurgia têm utilizado bastante a impressão tridimensional, a odontologia também tem utilizado bastante. A partir de 2010, o FDA liberou o primeiro implante metálico impresso para implante em pacientes. E de 2014 para cá, temos visto um aumento em modelos anatômicos para planejamento cirúrgico na medicina. Existem várias formas de imprimir em 3 dimensões, né? Vou comentar algumas formas um pouquinho, né? A forma original é a estereolitografia, que ela se baseia em um protopolímero líquido em reservatório, que é solidificado camada após camada por um raio ultravioleta até a produção do produto final. Essas impressões são as que têm a maior resolução e melhor acabamento final. No entanto, são impressoras que demoram, né, são lentas e de alto custo. O Selective Laser Sintering, ou SLS, funciona a partir de um protopolímero em pó, que é solidificado camada após camada por feixes de laser. Também é uma impressora de altíssima resolução, não necessita de suporte para impressão e agora tem um alto custo também e uma manutenção e uso mais complexos. As impressoras mais difundidas são as impressoras de FDM, né, de filamento fundido. Essas impressoras utilizam um filamento termoplástico que é fundido por um bico ejetor e ejetado camada após camada até a formação do produto final. São impressoras que têm um acabamento inferior em relação a essas outras que eu estou citando, mas são impressoras bem disponíveis, com custo extremamente mais baixo, geralmente necessitam de suporte durante a impressão e sua utilização tem sido bem difundida. As impressoras de tinta, né, de jato de tinta, elas funcionam basicamente da mesma forma que as impressoras tradicionais em tinta, mas elas vão jateando protopolímeros, camada após camada, até a formação do produto final. Elas permitem impressões a cores, com múltiplos materiais, não necessitam de suportes, têm um bom acabamento final, embora não cheguem ao nível das impressoras de estereolitografia, por exemplo, mas são impressoras caras também.
quando a gente pensa em custo, né, esses custos de impressoras podem variar de forma enorme, né? Temos impressoras de FDM, por exemplo, a menos de $500, a impressoras que podem chegar a quase $1 milhão. Em relação à matéria-prima, o custo também pode variar bastante, e impressoras de FDM, por exemplo, tem custo de matéria-prima até 10 vezes, em média, mais baixo que impressoras de SLS. Para a produção do modelo final, nós vamos ter que passar por várias etapas, né? A primeira etapa seria a aquisição da imagem, no nosso caso seria pela ecocardiografia, e essas imagens vão ter que ser submetidas a softwares para um processo de segmentação da imagem. Essa segmentação seria basicamente mostrar para o software qual que é a estrutura de interesse que vai ser impressa, né? Existem softwares abertos e comerciais, e os métodos de segmentação podem ser automáticos ou semiautomáticos, o que vai modificar bastante o tempo do processamento dessas imagens. Quanto mais automatizado o método de segmentação, mais rápido o tempo, e quanto melhor a qualidade da imagem adquirida, menor o tempo de processamento também. Após a formação do modelo digital, teremos que passar por um pós-processamento, que seria um refinamento dessa imagem, um delineamento melhor dos bordos da imagem e retirada de possíveis artefatos. Falando em custo também um pouquinho, a gente pode ver que a segmentação e a modificação desses modelos tridimensionais pode variar bastante em custo. Temos softwares gratuitos, né, abertos, e softwares com custo bem mais interessante, mais importante, né? No caso da ecocardiografia, na maioria das vezes a gente vai precisar também de um software como o QLab da Philips, que ele funciona na transformação do modelo da imagem DICOM gerada pelo eco tridimensional. A partir do modelo tridimensional montado, né, esse modelo é avaliado pelo computador com uma malha triangular, né, onde ele entende os pontos nos 3 eixos, para a formação da impressão em si, né? Vamos passar por um momento de escolha dos materiais, a impressão em si, e alguns tipos de impressão e algumas impressoras vão necessitar de um pós-processamento. Aqui, no caso, uma impressão em FDM, né? Podemos visualizar bem aqui 2 materiais distintos, um material mais escuro, que é a peça em si, e um material que seria o suporte, mais claro, que evita que a impressora imprima sobre uma superfície vazia inferiormente, né? E danifique o bordo da imagem impressa. Esses suportes, às vezes, são demorados e complexos de serem retirados e podem danificar o efeito final da peça. Em relação aos materiais, temos uma ampla disponibilidade de materiais atualmente, né? Podemos imprimir também moldes para a utilização de materiais não disponíveis atualmente para impressão tridimensional. E esses materiais podem ter características físicas bem diferentes, né? Desde materiais rígidos, como a resina e o PLA, por exemplo, a materiais semelhantes à borracha, como aqui no caso uma impressão feita por Polijet, com materiais simulando a resistência do tecido mitral, e materiais mais rígidos, semelhando a calcificações, né? É possível, inclusive, um folheto valvular ser impresso com resistências diferentes na parte externa e interna para simular a característica física do tecido valvular real, né? Logicamente, esses materiais vão gerar uma grande variabilidade de custo também. Em relação ao modelo impresso, esse trabalho mostrou que, independente do tipo de impressão e do tipo de material utilizado, as medidas são bem comparáveis à tomografia em relação a modelos impressos por impressora em Polijet, com material mais avançado, e impressoras de FDM com material termoplástico, né? No entanto, o acabamento final, podemos ver algumas imperfeições
num material impresso pela impressora de FDM e uma válvula mitral com um aparato subvalvar impresso com uma impressora de jato de tinta multicolorido, né, com acabamento final fantástico. Na cardiologia, temos visto, de 2014 para cá, um aumento de interesse em relação à impressão tridimensional. E isso é visto a partir da quantidade de publicações observadas a partir de 2014. Em relação aos métodos mais utilizados, a tomografia ainda tem uma ampla maioria nos trabalhos publicados, com 62%, e a cardiografia vem em segundo, com 28%, e ainda modelos computacionais e modelos baseados pela ressonância. A cardiografia, em relação à impressão tridimensional, se relaciona com a ressonância e com a tomografia pela sua disponibilidade muito mais ampla, né? A ressonância e a tomografia necessitam de contraste infundido, de uso de radiação ionizante, né, enquanto a ecocardiografia não necessita. Mas o formato DICOM gerado pelas tomografias e pela ressonância, em geral, é um formato aberto, que pode ser lido por diversos softwares abertos ou não. Já no caso do DICOM gerado pela ecocardiografia tridimensional, em geral, esses arquivos são em formato proprietário, que é criptografado. Então, para a leitura a partir de softwares que não sejam do próprio fabricante, precisamos fazer uma conversão, né? No caso, a Philips disponibiliza, a partir do QLab, uma descriptografia desse DICOM, com a exportação de um formato DICOM cartesiano, que pode ser utilizado, então, pelos softwares de segmentação. A resolução espacial da cardiografia em relação à tomografia e ressonância é menor, principalmente comparando toda a área cardíaca e grandes vasos. No entanto, nós temos uma relação de resolução espacial e temporal melhor do que a ressonância e a tomografia, principalmente para estruturas finas e móveis, né, como estruturas valvulares. No caso, a válvula mitral, especificamente, tem uma posição espacial muito favorável para a cardiografia transesofágica, por ter um posicionamento bem perpendicular ao feixe do ultrassom, gerando imagens de alta qualidade. A otimização das imagens no momento da aquisição é importante, né? No caso, devemos ajustar o setor de aquisição para um setor que englobe basicamente as estruturas necessárias para a impressão, evitando um tamanho de setor muito grande que prejudique a imagem. Ajustes de ganho também são importantes para aumentar o contraste entre o tecido e a cavidade cardíaca, né? E devemos também ajustar bem a resolução espacial, de forma que ela fique a maior possível, permitindo uma resolução temporal que não dê artefatos de mobilidade e que permita capturas no momento correto do ciclo cardíaco. Atualmente, na cardiologia, a maioria dos trabalhos visa avaliação de cardiopatias congênitas, implante de próteses, avaliação de modelos hemodinâmicos, avaliação pré-cirúrgica e estudo ou treinamento médico, né? Aqui são mostrados vários trabalhos feitos por tomografia, ressonância, ecocardiografia, e podemos ver que nessa lista aqui, a maioria dos trabalhos se resume basicamente à avaliação da válvula mitral, como a gente tinha visto pelas vantagens que a válvula mitral dá para a ecocardiografia. Alguns exemplos. Esse primeiro modelo aqui foi um modelo impresso com um defeito complexo do septo AV para avaliação pré-cirúrgica. Aqui abaixo é uma hipoplasia do arco aórtico em planejamento de implante de um stent percutâneo. Uma comunicação interatrial tipo ósseo secundo em planejamento de oclusão percutânea também. Alguns trabalhos têm mostrado a validade da impressão tridimensional para intervenções estruturais. E um trabalho especificamente mostrou a superioridade da impressão tridimensional quando utilizada na avaliação pré-oclusão de apêndice atrial esquerdo percutâneo, né? Foi demonstrado
um menor índice de complicações no procedimento, um menor índice de utilização de mais de uma prótese. Aliás, no caso, todos os casos que utilizaram a impressão tridimensional não necessitaram de mais de uma prótese, menor incidência de trombose e de líquidos periprótese. Aqui, no caso, um modelo de raiz aórtica, onde é feito o implante de uma válvula aórtica percutânea no modelo, né? Isso visando redução de refluxos periprotéticos e complicações como oclusão de ósseo coronariana. Um modelo de planejamento de colocação de um stent com uma coartação aórtica. Uma válvula mitral para planejamento de plastia percutânea por mitraclip. Esse caso foi uma perfuração de um folheto mitral, onde foi feita o planejamento da oclusão por um dispositivo oclusor percutâneo também. Outro caso que tem sido utilizado é no implante das próteses mitrais percutâneas, onde uma complicação temida é a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E essa obstrução pode ser vista de forma mais facilitada a partir de um modelo impresso, onde pode ser vista a via de saída e a prótese até a posição final que ela ficará. Aqui, no caso, o trabalho do Tofan, mostrando apêndices atriais impressos, né, a partir da cardiografia transesofágica, e as próteses de Watchman foram colocadas diretamente nos modelos antes do implante no paciente, e nos casos onde houve esse planejamento pré-cirúrgico, as complicações e leaks foram menores do que no grupo que não teve esse planejamento prévio. Aqui um exemplo de um modelo hemodinâmico, né? É uma via de saída do ventrículo esquerdo com uma válvula aórtica calcificada. Esse modelo foi colocado num sistema de fluxo pulsátil, simulando o batimento cardíaco, e foi realizado um ecocardiograma do paciente e do modelo impresso, e podemos verificar que os gradientes de pico foram bem semelhantes nos dois modelos, mostrando que é possível simular uma realidade em relação ao comportamento valvular a partir de um modelo impresso. Bom, um estudo da OCDE mostrou que $1 trilhão de morte, de $1 trilhão foi a economia foi o custo econômico, né, por erros médicos nos Estados Unidos só em 2008. 400 mil mortes em média só por erros médicos aconteceram nos Estados Unidos. Foi a terceira maior causa de morte, acima de doenças pulmonares, derrames e acidentes. E a economia entre 2010 e 2015 nos Estados Unidos, pela melhora da segurança dos pacientes e prevenção de erros médicos, foi de $28 bilhões. 27% desses eventos adversos foram relacionados a procedimentos cirúrgicos. No meu entendimento, o uso do modelo pré-cirúrgico é interessante por vários fatores, né? O cirurgião, em geral, ele tem uma memória tátil mais apurada do que a memória visual, né? Nós, cardiografistas, temos uma memória visual muito mais apurada do que a tátil. Os cirurgiões já funcionam de forma diferente, né? Os modelos impressos eles têm dimensões e formas bem semelhantes à válvula real. Ele vai permitir medidas físicas e principalmente medidas do aparelho subvalvar in vitro, o que pode facilitar principalmente as medidas pré-implante de neocordas e reduzir possivelmente o tempo cirúrgico, o tempo de circulação extracorpórea. Um treinamento cirúrgico também é possibilitado, e isso muitas vezes é importante, principalmente em procedimentos mais complexos, onde o cirurgião pode treinar o número de vezes que for necessário o procedimento antes de partir para o procedimento real, né? Alguns estudos mostraram também uma possibilidade de um teste de eficácia da plastia antes do procedimento definitivo. O software do MVA é um software da Tontec, que avalia a válvula mitral a partir da imagem de eco tridimensional, e ele gera um modelo que pode ser impresso diretamente pela impressora tridimensional. É um método semiautomático, simples, muito rápido, em poucos segundos conseguimos formar um modelo com poucos pontos
sendo marcados como referência. As medidas são totalmente comparáveis, já que são todas exportadas diretamente do software da Tomtec. Agora, ele forma só a camada externa da válvula, né? Ele não tem uma espessura, não demonstra toda a espessura da estrutura valvular, e ele exclui o aparelho subvalvular. Embora para observação da superfície valvular e dimensões de folhetos e de anel valvar, ele é muito rápido e prático. Alguns trabalhos mostraram também a fidelidade dos modelos em relação a medidas, tanto modelos diretamente impressos, como modelos que utilizaram a impressão como um molde para a utilização de silicone, por exemplo. Essas medidas foram comparadas a partir do QLab, de software de segmentação e dos modelos impressos e moldados, e a variabilidade de medidas foi muito pequena, não significativa. No caso, o estudo mostrou a única variabilidade estatisticamente significativa na medida do folheto posterior, na válvula mitral. Mas até algumas críticas podem caber, porque o tipo da medida pelo software, como é automatizado, às vezes não segue as mesmas regras que seriam realizadas de forma real. Como eu tinha falado, o uso do silicone tem sido aventado na prática cirúrgica, pré-cirúrgica, né? Esse trabalho mostrou modelos impressos e modelos moldados por silicone na simulação de cirurgias atrioventriculares pediátricas. E durante o teste, o que foi demonstrado é que os modelos diretamente impressos não serviam para a técnica cirúrgica simulada. E os modelos eles não tinham uma resistência suficiente para suportar as suturas e o implante de um anel de angioplastia, por exemplo, né? Então, a técnica cirúrgica como um todo não era possível ser submetida nesses modelos. Os modelos em silicone já tinham um comportamento bem semelhante ao comportamento da válvula real. Esse outro trabalho foi derivado do primeiro, né? E o que é interessante aqui é que eles mostraram a avaliação de 6 cirurgiões pediátricos, e a maioria dos cirurgiões pediátricos concordou em uma fidedignidade relativamente grande ou grande dos modelos impressos em relação à cirurgia real. Esse outro trabalho, realizado pelo Dr. Engelhardt, mostrou a utilização de válvulas mitrais feitas por silicone e utilizando como treinamento cirúrgico avançado em cirurgia minimamente invasiva. Foi impresso um modelo somente da válvula mitral, né? E ele conseguiu aplicar todas as técnicas cirúrgicas disponíveis para reparo valvar a partir da cirurgia minimamente invasiva. Aqui um modelo de feltro, que era utilizado anteriormente, né, bem precário, e 3 tipos de modelos de válvula diferentes, uma válvula de silicone normal, isquêmica e com prolapso. Esse outro trabalho, de 2018, mostrou a possibilidade de impressão de modelos em silicone também para a prática de cirurgia robótica, como treinamento, né? Aqui, no caso, um modelo valvular impresso em um material rígido, né? E um prolapso do segmento P2, e 2 modelos impressos em silicone, né? Uma válvula normal e um prolapso de P2. E foi submetido às técnicas cirúrgicas, né? Com possibilidade de anuloplastia com banda e ressecção de P2 com reparo do folheto. O Dr. Engelhardt depois publicou um segundo trabalho, onde ele introduziu um modelo avançado, né? Ele introduziu o aparelho subvalvular nos modelos que ele tinha feito anteriormente. Ele colocou de forma automática e computadorizada cordoalhas em torno de 1,5 milímetro, com uma disposição das cordoalhas de forma anatômica, né, não respeitando a posição real das cordoalhas do paciente, e músculos papilares gerados de forma computacional. E esses modelos também se prestaram para as técnicas cirúrgicas habituais. Esse trabalho é super elegante,
foram realizados modelos impressos de válvula mitral por ecocardiografia tridimensional. Esses modelos foram produzidos em silicone. Foi adicionado uma simulação de cordoalhas tendíneas a partir de cordas, né, de barbantes, e foi colocado num simulador de batimento cardíaco. Esse simulador é colocado em uso e é realizado um ecocardiograma transesofágico do modelo para avaliação do refluxo mitral. Esses modelos, então, são submetidos à cirurgia simulada e um segundo ecocardiograma é realizado após o reparo das válvulas para avaliação da melhora do refluxo mitral. Aqui, no caso, uma imagem do modelo com refluxo antes do reparo, um refluxo importante, após uma técnica de Alfieri, um refluxo um pouco menor, e após um reparo mais completo, com anuloplastia e reparo do segmento de problema, nós vemos um refluxo bem insignificante em relação ao primeiro. Bom, os meus objetivos em relação à utilização da impressão tridimensional foram criar modelos o mais realistas possíveis, né? A gente vê aqui na imagem que a válvula mitral é um complexo bem delicado, né? Composto pelas válvulas, cordoalhas tendíneas, músculos papilares, o próprio ventrículo esquerdo e a cortina mitroaórtica. E o máximo possível que pudermos representar no modelo tridimensional vai ajudar no planejamento cirúrgico do cirurgião em questão. Então, a reprodução do aparelho subvalvular eu considerei importante, que esses modelos sejam reprodutíveis e custo-efetivos. Não adianta fazermos com aquele trabalho mostrado anteriormente, que é brilhante, mas é muito difícil de ser reproduzido. Vou mostrar alguns casos em que eu produzi modelos, né? Aqui no primeiro caso, um paciente jovem, com prolapso de ambos os folhetos, né? Principalmente A2 e A3, e todo o folheto posterior, e vemos uma fenda aqui um pouco menor entre P1 e P2, e uma fenda entre P2 e P3. Quando visto pelo ventrículo esquerdo, podemos ver as duas fendas, né? A fenda entre P2 e P3, a fenda entre P1 e P2. E na análise com Doppler colorido, podemos avaliar que os refluxos partem exatamente dessas duas fendas. Foi gerado um modelo tridimensional, né? Uma grande semelhança com a imagem ecocardiográfica. Eu adicionei, a partir da imagem ecocardiográfica, o máximo possível de cordoalhas primárias e secundárias, com diâmetro entre 1 e 0,7 milímetros, e a distribuição dessas cordas foi feita de forma anatômica, e os músculos papilares foram gerados a partir da imagem do eco tridimensional também, formando um modelo avançado. Quando comparamos as medidas do modelo com as medidas do software de MVN, essas medidas mostravam muito pouca variabilidade e uma grande confiabilidade. E, mais interessante, as medidas do aparelho subvalvar também foram bem semelhantes. Submetemos esse modelo para avaliar a aplicabilidade das técnicas cirúrgicas, a maioria das técnicas disponíveis, né? Então, inicialmente fizemos uma ressecção triangular, né? Foi removido o segmento P2, aqui está o segmento já removido, e foi realizado o reparo com aproximação de P3 e P1, né? A gente pode avaliar que a válvula tem uma boa elasticidade, que ela suporta bem os pontos, a aproximação sem problemas. E aqui no canto, a ressecção triangular já finalizada. Avaliamos também a anuloplastia, né? Foram gerados modelos de anel de anuloplastia de forma digital, respeitando as características de dimensões dos modelos disponíveis no hospital, dando ao cirurgião todos os tamanhos disponíveis de anel para o planejamento cirúrgico. E esses anéis foram utilizados para realizar uma anuloplastia. Aqui a gente vê o primeiro ponto, né, da sutura intertrigonal, né, de referência. Aqui já os dois pontos de referência intertrigonal já feitos e
a anuloplastia completa com a ressecção triangular do modelo. Testamos também a utilização das neocordas no modelo, né? Utilizando a medida realizada no modelo impresso, o cirurgião gerou alças de corda, né? Que foram então fixadas ao músculo papilar através de sutura. Aqui já podemos ver as alças de corda suturadas aqui ao músculo papilar póstero-medial. E, finalmente, essas alças são fixadas na borda livre do folheto, completando o implante da neocorda. Aqui, mostrando o resultado inicial e o resultado final da plastia, embora a gente não consiga fazer uma avaliação dinâmica, né, dessa plastia, mas visualmente, pelo menos, o defeito valvular ficou bem mais aceitável, né? Um segundo caso, um paciente em torno de 50 anos, um refluxo mitral importante, né? Vemos um prolapso importante de P2. Pela ecocardiografia bidimensional, suspeitamos de uma ruptura de uma cordoalha secundária, pelo desabamento de P2. No eco tridimensional, vemos uma cordoalha rota relacionada a P2 e um jato excêntrico voltado para a parede anterior do ato esquerdo. Aqui o modelo paramétrico, né, mostrando um prolapso importante de P2. Foi gerado também um modelo tridimensional. Quando comparado com a imagem do eco tridimensional, podemos ver uma grande semelhança, né? Aqui está a cordoalha rota. O aparelho subvalvar também foi reproduzido, onde vemos aqui a cordoalha secundária, que nós estimamos pelo eco bidimensional que estivesse rota, né? Aqui um modelo impresso em resina, né, com uma qualidade melhor de acabamento, e vemos aqui essa cordoalha secundária rota. Tá? Aqui está a peça anatômica cirúrgica, e a gente pode ver, quando comparado com o modelo impresso, tem uma similaridade bem aceitável com a válvula impressa. As medidas também do modelo foram bem semelhantes, bem comparáveis às medidas feitas pelo software. Nesse caso, foi realizada uma ressecção triangular, uma transferência de corda e anuloplastia. Podemos ver, inclusive, aqui no eco pós-operatório, uma imagem no folheto posterior, que foi o ponto onde foi fixada a corda na transferência de corda. Ficou um refluxo mitral insignificante pós-cirúrgico. E aqui no teste cirúrgico a gente vê que realmente o refluxo foi bem insignificante. Um terceiro caso, uma paciente jovem, menos de 30 anos, portadora de síndrome de Marfan, e com uma síndrome de Barlow clássica, né, prolapso de ambos os folhetos, válvula bem aumentada, e onde vemos aqui uma perda de sinal em segmento P1, né, e quando colocado o Doppler colorido, vemos um refluxo por toda a linha de coaptação, mas se vocês olharem com calma, tem um segundo refluxo aqui, que parte exatamente da topografia de P1. Né? Um modelo paramétrico, mostrando o prolapso de ambos os folhetos, importante. Foi feito também um modelo tridimensional, aqui um modelo em resina, com uma qualidade mais apurada, e o modelo em silicone. Esse modelo mostra uma similaridade grande com o modelo da ecocardiografia. E foi possível também a reprodução do aparelho subvalvar a partir da imagem ecocardiográfica de músculos papilares. Durante o ato cirúrgico, foi observada a perfuração, como tinha sido previsto, né? Aqui a perfuração do segmento P1, a perfuração no modelo, foi feito o reparo desse segmento P1 e a anuloplastia com refluxo residual mínimo. Então, a minha avaliação pessoal do método, o método é factível, é reprodutível, visto que eu consegui fazer tudo sem uma tutoria, né? Foi só pelos trabalhos disponíveis foi possível formar os modelos de forma adequada.
é custo efetivo, todos os materiais utilizados são baratos, impressora de baixo custo, menos de $500. No entanto, estudos maiores são necessários, né? Estudos com maior número de pacientes, menos experimentais, né? Mais clínicos, para avaliar a viabilidade e a aplicabilidade do modelo na prática clínica. A gente ainda carece de uma exportação mais simplificada pelos softwares de ecocardiografia, né? Evitar essa conversão do DICOM, né? Uma forma mais simples, direta do aparelho de exportação. Os softwares de segmentação também ainda carecem um pouco de uma segmentação mais automatizada e mais completa. E a tecnologia de impressão, ao ponto que podemos, em breve, ter impressões diretamente em silicone, né? Alguns protótipos já conseguiram realizar impressões diretas em silicone, que pode ajudar também na formação desses modelos que são bem complexos de ser impressos e desmoldados sem danificar as peças. As possibilidades futuras do método são o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, né? A partir que o cirurgião tem liberdade para treinar quando tiver com uma válvula próxima do real, ele pode desenvolver técnicas novas, né? Podemos também treinar cirurgiões não aptos e não habilitados em técnicas novas. Vai permitir futuramente um desenvolvimento de material cirúrgico personalizado, como anéis de valvuloplastia personalizados e outros materiais personalizados. E o bioprinting também é uma possibilidade futura interessante, que seria impressão celular diretamente, né? Com possibilidade, inclusive, de impressão de válvulas ou tecidos para o implante e correção de forma mais aprimorada. Queria agradecer de novo o convite e estou aberto para as perguntas. Boa tarde. Bom, doutor Rodrigo, muito obrigada. Né? Super obrigado. O nosso chat aqui, a parte de perguntas, teve bastante pergunta. A Carol vai dar uma compilada em todas elas aqui, que a gente está com um tempo tranquilo para fazer a apresentação. Eu só vou colocar aqui algumas mensagens aqui para a gente, dar alguns recadinhos para falar da nossa landing page para o time, que nós vamos colocar também, né, as informações das aulas, tudo que a gente vai, tudo que a gente está passando aqui, que a gente preparou no evento, ele está aqui na nossa landing page. Então, só para... Carol, enquanto isso, você vai juntando as perguntas, tá? Só para falar, então, um pouquinho para todos, a Philips desenvolveu algumas condições especiais, né, com formas de pagamento de até 180 dias de carência, 2 e 3 anos de garantia, né, se quiserem ter mais informações e falar com o nosso consultor de vendas. Nós conseguimos também uma condição especial de descontos nos produtos da loja pessoal da Philips, é um presente para vocês. O código da promoção é o Eco Digital, e aí ele já aplica esses 20% de desconto na linha Philips. Nós temos aqui... Opa, peraí só mais um minutinho. Esse daqui é o nosso contato do nosso time online. Então, estamos todos, né, 100% conectados aqui, né, no que for preciso. Esse daqui, né, se colocar o celular direto na barra aqui desse QR Code, ele já abre direto o contato no seu WhatsApp. E nós temos aqui também o link da nossa landing page, é o philips.com.br. Então, Rodrigo, acho que esse é um assunto muito inovador, né? Eu acho que muita gente ficou curiosa e tem algumas perguntas. A Carol vai fazer as que derem aqui para a gente cobrir o tempo, tá bom? Muito obrigada, agradeço muito a todos, agradeço muito o doutor. Carol, você pode continuar? Obrigada, doutor, pela aula. Obrigada. Não sei se o senhor tem alguma prótese aí à mão para poder, se eu quiser mostrar também no vídeo, para poder ver como que é o material. Sim, sem problema. O material de silicone é um material que é muito flexível, né? Ele permite uma mobilidade grande e manipulação fácil. E podemos imprimir vários tipos de materiais diferentes. Mas, assim, o que eu tenho tido de resposta, principalmente
dos interessados, dos cirurgiões, é bem positivo, né? Os cirurgiões têm gostado bastante do resultado, né? E da possibilidade desse treinamento cirúrgico. E acho que isso é uma realidade que vai ser feito em um tempo não tão grande. Uhum. Temos mais duas perguntas aqui. As próteses de impressão 3D são utilizadas em quais serviços no Brasil? Se sim, se essa já for uma rotina. Atualmente, de rotina, em lugar nenhum, não conheço, pelo menos. Eu tenho feito isso em alguns casos, né, no Instituto de Cardiologia. E lá, basicamente, temos, em alguns casos, utilizado isso. E, principalmente, como os cirurgiões que fazem as plastias lá têm já uma certa experiência, temos utilizado mais nos casos mais complexos, né? E a aplicabilidade prática da impressão? Acho que o senhor falou bastante já, mas se o senhor quiser sintetizar um pouquinho, tem bastante gente perguntando sobre. Eu acho que a aplicabilidade prática, principalmente para o cirurgião especialista em plastia, é uma, né? Esses cirurgiões, eles basicamente vão se beneficiar de algumas medidas, né? No caso, as medidas das cordas tendíneas, né? Para a confecção das neocordas, e uma visualização prévia da válvula anatomicamente, né? Já para os cirurgiões não tão habilitados para plastia, aí eu acho que a aplicabilidade é muito maior, porque você permite válvulas reais, com doenças reais, para um treinamento cirúrgico bem semelhante à cirurgia convencional. Uhum. Tem uma pergunta aqui em espanhol do Gustavo Sanches, perguntando como que chama o programa que permite essas imagens de icons transformar, na verdade, transportar e enviar para a impressão tridimensional. Aí, no caso, até o que o senhor falou, a gente pode usar o QLab, QStation. Atualmente, assim, para a segmentação, né, para o processo de segmentação, a gente utiliza o QLab, né, ou QStation, que seria a exportação em formato cartesiano, que vai colocar em 3 planos, né, eixo X, Y, Z, que o software consegue ler. Mas o MVA, né, o software no QLab mais recente, ele já permite uma exportação num formato que é possível de ser impresso diretamente, no formato de STL. Ok. Obrigada, doutor Rodrigo. Tem bastante perguntas aqui, depois a gente vai respondendo. Muito obrigada pela sua aula excelente, tem bastante elogio no chat, todo mundo adorando o material, o conteúdo. Né? Obrigado. Se você quiser mostrar um modelo, fique à vontade. Se quiser parar de compartilhar a sua tela, eu acho que o senhor fica maior no vídeo. E o senhor consegue mostrar melhor. Não sei como é que eu faço isso. Tem um stop share em cima. Carol, a tela que está compartilhando é a minha, mas eu já deixei o doutor. Ok. Uhum. Dá para ver? Não. Não, ainda está compartilhada a tela de a tela da Sandra, verdade. Vou colocar aqui. Prontinho. Prontinho, doutor. Bom, então aqui um modelo impresso, esse é um modelo em resina, né? Ele tem uma característica rígida, mas o acabamento final dele é um acabamento mais detalhado, né? E aqui um modelo, aquele modelo do prolapso P2, com ruptura de corda, né? Um aparelho subvalvar. Incrível, né? O chat está bombando aqui. Incrível, ótimo. Fantástico. É super surpreendente. Obrigado. Muito obrigada, doutor, pela participação, viu? No chat já tem o link para a próxima aula do doutor Roberto Lang, para quem quiser acessar, tá? E a gente agradece mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, excelente aula. Obrigado. Gostaria de agradecer de novo a todos que assistiram e o time todo da Philips pelo suporte todo que vocês deram e pelo convite.